Recording in progress. Ok, então, mais uma vez, bom dia, sejam todos bem-vindos. Os que estão acompanhando aqui presencial e também os que estão acompanhando via internet em todo o Distrito 5. Hoje nós vamos falar um tema muito importante sobre como nós podemos continuar, como nós podemos seguir em frente, na linha de frente dos verdadeiros pais. E tem muitos pontos que nós devemos saber, que nós devemos aprender, são vários, mas nós vamos enfatizando um por um, e nós vamos tentando praticar um por um, e com isso a gente vai desenvolvendo e crescendo espiritualmente e seguindo em frente. É a única maneira, A gente não consegue praticar tudo de uma vez, é muita coisa, Mas a gente vai praticando, seguindo cada ponto, e com isso vai aumentando a nossa capacidade espiritual e vai aumentando também a nossa força, para poder fazer a vontade de Deus. É interessante que quando nós realizamos atividades interreligiosas, nós visitamos igrejas, principalmente igrejas cristãs, evangélicas, então a gente percebe algo, que existe um fundamento cristão. Nós sabemos pelo princípio divino que o cristianismo estabeleceu o fundamento para a volta do Messias, Então existe todo um fundamento ali preparado espiritualmente por Jesus, e esse fundamento ele é importante para que a gente possa sentir e até entender melhor sobre o completo testamento, entender melhor sobre a era do Chonirguk também. Então, quando nós nos conectamos com Jesus, ele pode abrir muitos caminhos espirituais para que a gente possa compreender. É como se fosse, você aprende uma etapa para poder conseguir compreender e experimentar melhor a próxima. Também no princípio divino fala, quando nós lemos a Bíblia com o entendimento do princípio, a gente consegue entender o que está nas entrelinhas da Bíblia, Nós compreendemos o que está escrito ali e compreendemos qual que é a finalidade que Deus colocou aqueles pontos na Bíblia. Então, nós estamos dando os testemunhos principalmente para cristãos, claro, Então, mais uma vez, assim como eu mencionei no sermão anterior, nós podemos e até devemos, na verdade, pedir para que Jesus apoie nesse processo de testemunho. Nós pedimos para que Ele possa preparar cristãos com coração aberto, cristãos que possam compreender essa era do Chonirguk, possa compreender a era do completo testamento. Então, o nosso crescimento sempre acontece por etapas, o crescimento nunca acontece de uma vez só, Então nós sabemos, Deus também ele foi educando o ser humano, desenvolvendo a capacidade humana por etapas também, não é algo que ocorre de uma vez só, mas pelo contrário, tem que ir passando por etapas, porque o ser humano ele tem limites, então Deus vai ensinando como se fosse, ele ensina uma disciplina, aí o ser humano aprende, pratica, aí ensina a próxima e assim vai subindo, assim, até o ser humano chegar à sua perfeição, que é a meta final. Então na idade do Antigo Testamento, a justificação, ou seja, a maneira do ser humano poder crescer espiritualmente e ser justificado por Deus, é através da ação, do ato, ou seja, fazer ou não fazer. Tem uma oferta para ser feita. Se você fez, você é justificado. Se você não fez, você não é justificado. Por exemplo, quando Abraão cortou o animal, ele cortou um e não cortou outro. Ele deixou de fazer algo concreto, e isso acabou falhando a providência na época de Abraão, como a gente sabe, Já na época do Novo Testamento, não questiona apenas fazer ou não fazer, mas questiona para poder receber a salvação ou para receber o crescimento espiritual, temos que fazer, incluindo a fé, tem que ter fé também. Então não é apenas fazer ou não fazer, tem que estar fazendo e fazendo com fé, tentando praticar, colocando amor junto também. Então já é um outro nível de aprendizado, é um outro nível de crescimento espiritual. Então na época do Novo Testamento, se nós apenas fazemos algo sem incluir a parte da fé, o crescimento espiritual não acontece, ou não acontece de forma tão efetiva, não acontece de forma muito elevada, Então precisa praticar a fé. A justificação vem através
da fé, não apenas o ato, não apenas fazer ou não fazer. Já na época do Completo Testamento, a justificação acontece através da assistência. O que é assistência? Assistência é algo novo, né? Na Bíblia não explica sobre o que é uma vida de assistência, porque naquela época não estava no momento de viver uma vida de assistência. Então, é preciso, na nossa época, né, atual, na verdade nós já passamos a época do Completo Testamento e entramos na era do Chonirguk. E na era tanto do Completo Testamento quanto a era do Chonirguk, nós devemos viver uma vida de assistência. Então, o que seria essa vida de assistência? Vida de assistência é basicamente um ponto que nós devemos pensar. Assistência é centralizada na necessidade do outro e não na minha necessidade. Então já é diferente. Dando um exemplo bem prático, bem simples, que não tem ligação diretamente, né, com a parte espiritual em si ou religiosa, mas imagina um caso que o marido fala assim: hoje eu vou ajudar a minha esposa em casa. Tá bom, vou ajudar. No sábado, né? Tira para arrumar a casa. Aí ele decide: eu vou lavar a louça, eu vou lavar a roupa e eu vou... O que mais pode ser feito em casa? Eu vou limpar a geladeira. Assim, né? Quer dizer, ele está ajudando, né? É até um sacrifício, né? Pode ser que ele não goste de fazer aquilo, ele está sacrificando, é algo bom, né? Mas isso não chega a ser assistência, não chega a ser servir. Porque servir, assistência, né, dar assistência, tem que ser centrado na necessidade do outro. Por exemplo, pode ser que o que a esposa está querendo que ele faça é limpar o jardim, por exemplo. Pode ser que o que ela queira que ele faça é o almoço, como alguém falou aí, né? Então, assistência é centrada, primeiro tem que questionar, ou seja, tem que perguntar qual que é a necessidade do outro. Então, quando fala uma vida de assistência, a era do Completo Testamento, nós vamos dar assistência a quem? Nós vamos dar assistência aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. Então, eles são esse outro, né? São o sujeito. A assistência é centrada no coração e na necessidade do sujeito. Então, para poder compreender a necessidade, né, de Deus e dos verdadeiros pais, é preciso compreender muitas coisas. Porque a própria maneira que Deus se mostrou durante a história, às vezes ele escondeu uma parte dele mesmo, né? Então, na era do Chonirguk do Completo Testamento, nós vamos ver daqui a pouco que Deus ele se mostrou completamente para os verdadeiros pais. Então, dar assistência ao Deus da época do Antigo Testamento é uma maneira, é uma coisa. Dar assistência a Deus da época do Novo Testamento é diferente. Dar assistência a Deus da época do Completo Testamento do Chonirguk é diferente também. Então, por isso que o princípio divino, lá logo no início, já fala assim, que a proposta do princípio divino é apresentar Deus de uma forma que faça a diferença real na vida da pessoa. Porque se nós apenas aprendermos sobre Deus como mais um conceito, então não vai fazer diferença. Nós usamos sempre aquela explicação, né? Se fizermos uma pesquisa no Brasil, quantas pessoas acreditam em Deus? Acredito que quase 100% vai responder que sim. Mas mesmo assim as pessoas estão fazendo todo tipo de coisa errada. Se a gente for na prisão de segurança máxima mais segura do mundo e fazer a mesma pesquisa, a porcentagem vai ser praticamente a mesma. Quase 100% vai dizer que acredita em Deus. Então a conclusão que o princípio divino chega, isso às vezes causa até uma polêmica quando a gente fala isso para a pessoa nova, né? Mas depois a gente explica o que a gente quer dizer. Acreditar em Deus não é suficiente. Uma vez eu falei isso no seminário de 7 dias, né? Aí um pastor que estava atrás, ele arregalou o olho assim, né? Mas aí depois quando explicamos, ele entendeu o que a gente quer dizer, né? Mas acreditar em Deus não é suficiente. Não é suficiente para mudar a vida da pessoa, só acreditar. Claro que acreditar e não acreditar, é melhor acreditar. Comece por acreditar, né? Se não acredita, está no nível menor ainda. Abaixo ainda, né? Então, acreditar em Deus é só o início, na verdade. A proposta do princípio divino é mostrar Deus da forma mais profunda, onde o ser humano sinta e consiga perceber que não consegue viver sem estar conectado com Deus. Ele sinta falta, assim como ele sente falta do ar que ele respira. O verdadeiro Pai fala, né? Se Deus quiser unificar o mundo pela força, é só ele tirar o ar do mundo e dizer, assim que vocês se unirem, eu devolvo o ar de novo, o oxigênio. Aí ele poderia fazer, ele tem poder para fazer isso, né? Mas claro, não é a maneira que Deus quer fazer. Não é a maneira que ele vai fazer, né? Então,
nós temos que conhecer aquele Deus e aplicar, né, a existência de Deus em nossa vida. Aí faz efeito. A proposta do princípio divino é essa. Então, por isso que o princípio divino e os verdadeiros pais, eles aprofundam mais sobre Deus. Então, quando nós vamos viver uma era de assistência, é importante conhecer mais profundamente sobre Deus também. Não é apenas, eu vou fazer uma coisa boa, eu estou dando assistência a Deus. Não, existe coisa boa que pode ser que não esteja de acordo com a necessidade de Deus naquele momento. Então, isso não se torna uma assistência. Isso pode ser sacrifício, pode ser até fé, pode ser ação, né, ato, mas não é uma assistência. Então, por que é importante tentar ajustar a era que estamos vivendo? Porque a velocidade do nosso crescimento está ligada diretamente com a maneira, com o que aquela era está pedindo. Então, por exemplo, a era do Antigo Testamento é como se a pessoa estivesse caminhando rumo à perfeição individual numa bicicleta, ou até a pé. Ele está indo na direção, né, praticando os 10 mandamentos, praticando todas aquelas leis, né, do Antigo Testamento. A pessoa está caminhando para a perfeição, só que está mais lento, né? Praticando a fé do Novo Testamento, também a pessoa está caminhando muito mais rápido do que a época do Antigo Testamento, naturalmente. Mas o próprio Jesus falou, né, vai chegar um momento no futuro que novas coisas têm que acontecer, têm que vir. E o cristianismo desenvolveu 2000 anos para preparar esse fundamento para essa era do Chonirguk, para a era do Completo Testamento. Então a era do Completo Testamento, ela não veio para substituir, né, o Novo Testamento ou substituir o Antigo Testamento. Assim como Jesus falou, né, eu não vim para poder abolir as leis, eu vim para poder aperfeiçoá-las. Ele veio para poder mostrar, ensinar para o ser humano como aplicar melhor aquelas leis do Antigo Testamento e aproveitá-las de maneira mais fácil, mais rápida, quer dizer. Ele disse, né, se você cumprir apenas 2 mandamentos, você já está fazendo todos os outros. Isso é uma forma de aperfeiçoar as leis do Antigo Testamento. Você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Isso aí você já resumiu todas as leis do Antigo Testamento e você pode praticar. Então, a era do Completo Testamento também é a mesma coisa, né? Não é para negar ou para substituir, mas aperfeiçoar, mostrar todos aqueles mistérios, né? Aquelas coisas que o ser humano estava entendendo como mistério, mostrar à luz da verdade, tudo isso, né? Essa é a proposta do princípio divino. Então, nós devemos pensar, primeiro, sentir dessa maneira, né? E quando nós fazemos testemunho, passar com esse tipo de convicção e conceito também. Não é que eu vou apenas ensinar algo que a pessoa vai aproveitar na sua vida e melhorar a sua vida um pouquinho. Isso também vai acontecer. É um efeito colateral positivo, né, do ensinamento do princípio. Mas a meta final está muito mais além disso, do que isso, né? Então, a velocidade, né, da época do Completo Testamento é como a velocidade de um avião. Você vai crescer mais, mas para isso nós temos que conseguir fazer bem a assistência, certo? Então, algumas palavras dos verdadeiros pais sobre assistência, vida de assistência. De agora em diante devem viver uma vida de assistência. As pessoas acreditam que poderiam ser salvas através de terem fé. Agora é a era da salvação através da assistência. Se nossos antepassados não tivessem caído, nós teríamos vivido nossas vidas em assistência a Deus. Devem servir Deus com coração e no curso de suas vidas diárias. Se não tivesse ocorrido a queda, para quem lembra das conferências, palestras do princípio divino, qual que é a definição da primeira bênção de Deus? O ser humano que atingir a primeira bênção de Deus, ele se torna um indivíduo aperfeiçoado, e esse indivíduo, ele se torna um com Deus, templo de Deus, a sua mente é igual à mente de Deus, ele sente exatamente o que Deus sente, vive de acordo com a vontade de Deus, experimenta o coração de Deus, ele se torna uma pessoa que sente a mesma coisa que Deus sente no momento que Deus está sentindo. Ou seja, Deus está pensando algo, ele está pensando igual, Deus está sentindo algo, ele está sentindo a mesma coisa. Não é que Deus está controlando a pessoa, né? Que a mente original está completamente conectada com Deus, e o indivíduo vive dando assistência a Deus naturalmente. Então todas as ações que ele vai fazer, já está dando assistência a Deus. O que o verdadeiro pai disse, se nossos antepassados não tivessem caído, nós teríamos vivido nossas vidas de assistência a Deus, isso de forma natural, sem esforço, sem sacrifício. Depois da queda, o ser humano desligou de Deus, por isso
para conseguir dar assistência a Deus, o ser humano tem que esforçar, ele tem que buscar, tentar entender o que Deus está querendo. Algumas vezes ele vai acertar, algumas vezes ele vai errar o que Deus está querendo. Aí essa luta, né? Mas se não tivesse ocorrido a queda, seria algo muito natural. Devem viver uma vida de assistência. Estamos rumando para o reino do céu da esperança, mas ainda não experimentamos uma vida de assistência, ou seja, não conheceram a Deus, nosso ser sujeito em suas vidas diárias. Exatamente o que eu acabei de comentar, que é a proposta do princípio divino, é o que o verdadeiro Pai mencionou aqui, né, em 1959. Nós temos que levar uma vida de assistência. Para isso nós temos que conhecer o verdadeiro Deus. O que é o verdadeiro Deus? Conhecer completamente sobre Deus. Durante o Antigo e Novo Testamento, Deus teve que esconder uma parte de si. No Completo Testamento, Ele informou para o ser humano tudo o que é toda a sua característica, incluindo algo mais interno também. Então o verdadeiro Pai está dizendo, nós temos que conhecer o verdadeiro Deus, que é o nosso sujeito, ou seja, assistência é de acordo com a necessidade do sujeito, não de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, eu vou servir Deus do jeito que eu quero. Não, primeiro eu devo tentar identificar como que Deus quer ser servido. Essa parte pode ser desafiante, porque pode ser não, com certeza é desafiante. Por quê? Porque Jesus falou que a mente decaída do ser humano primeiro busca a vontade de Satanás. Então muitas vezes nós vamos ter que lutar contra aquela nossa primeira impressão, a nossa primeiro pensamento, a nossa primeira vontade. Pode ser que nós temos que lutar com isso para depois descobrir o que é a vontade de Deus. Porque no princípio divino fala que o ser humano tem a sua mente, consciência do homem decaído. E essa consciência do homem decaído, ela pode fazer a vontade de Deus e ela pode fazer contra a vontade de Deus também. Então o ser humano decaído não é confiável. Nós não somos confiáveis quando nós acreditamos apenas na nossa consciência do ser humano decaído. Quando nós chegarmos à perfeição, não, aí ok, pode ficar despreocupado, né? Como disse o verdadeiro Pai, você não vai precisar nem de Deus. Imagina você não precisar nem de Deus. Em que sentido que ele está dizendo isso? Não é menosprezando Deus, não entenda mal, né? Ele está dizendo que você já vai estar conectado 100% com Deus, que você vai ser igual a Deus. Por exemplo, Jesus, ele não precisava ficar buscando qual que era a vontade de Deus para servir. O que ele pensava naquele momento já era a vontade de Deus automaticamente. Ele não precisava ficar pensando assim, deixa eu tentar identificar o que Deus está querendo agora. Será que Ele quer que eu multiplique o pão ou multiplique o vinho primeiro? Será que Ele quer que o que Ele quer que eu faça? Ele quer que eu vou ressuscitar Lázaro ou eu vou lá quebrar o comércio que o pessoal está fazendo na frente do templo? O que será que Deus quer? Não, ele só pensava e começava a fazer. E aquilo ali já era a vontade de Deus. No princípio divino fala, quando o sujeito e o objeto estão completamente unidos, essa posição de sujeito e objeto ela desaparece. Ou seja, pode ser que algo de iniciativa do próprio Jesus se tornar a vontade de Deus. Jesus que quis, já se virava a vontade de Deus. Pode ser algo que Deus estava desejando, Jesus já percebia e começava a fazer. Ou seja, não faz muito sentido, depois que tem completa união, essa hierarquia de sujeito e objeto. Ela está completamente unida já, em coração. Então as posições podem se alterar naturalmente, né? É como que dentro do relacionamento de pais e filhos, os pais são sujeito, filho é objeto. Mas quando o filho pequeno fala, pai, pega um suco para mim, o pai faz. Quer dizer, naquele momento inverteu as posições, ninguém se sentiu mal. Imagina se o pai fala assim, não, o princípio divino fala que eu sou sujeito, então você vai pegar o suco para mim agora. Assim, né? Aí o filho fala, tá bom, ok, eu entendi o princípio divino, vou lá fazer. Aí não fica uma relação muito harmoniosa e amorosa, né? Se for apenas pelo princípio. Por isso Deus colocou o amor acima do princípio, a força do amor acima do princípio, né? E aqueles filhos que gostam de montar nas costas dos pais para brincar de cavalinho, né? Aí pronto, aí já era. Não, filho, você é objeto, então você já sabe, né? Aí o pai de 70, 80 quilos vai montar nas costas da criança de 15 quilos. Não vai dar certo, né? Então, Deus colocou o amor acima de tudo isso. Então, o ser humano aperfeiçoado, ele vive completamente unido com Deus, que nem se pode dizer que ele está dominado por Deus, porque não precisa domínio de Deus, ele já está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então é importante conhecer mais profundamente sobre Deus para conseguirmos fazer uma vida de assistência. Então no princípio divino, quando nós estudamos o princípio divino, na parte 2 principalmente, muitas vezes aparecem essas duas expressões, né? De acordo com a vontade de Deus ou de maneira aceitável por Deus. Por que será que o verdadeiro Pai colocou tantas vezes essa expressão no princípio divino? Por que ele apenas não falou assim, e Abel fez uma oferta? Pronto. Por
Por que ele colocou? Abel fez uma oferta de acordo com a vontade de Deus. Abel fez uma oferta de maneira aceitável por Deus. Aí Noé fez tal coisa de maneira aceitável por Deus. E tal pessoa fez tal coisa de acordo com a vontade de Deus. Por que colocou muitas vezes, né, essa expressão? O verdadeiro pai queria dar uma ênfase ali, né? Queria dar uma ênfase que o ser humano vai conseguir evoluir acertando a vontade de Deus. Então o ser humano decaído precisa primeiro procurar a vontade de Deus para depois agir. Se nós apenas começamos a agir, pode até acontecer, porque a nossa mente do homem decaído, né, que está no meio, tem a mente original, que sempre faz a vontade de Deus, tem a mente má, que sempre faz a vontade de Satanás, e tem a mente do homem decaído, que às vezes faz uma, às vezes faz a outra, e às vezes faz as duas até meio que junto. No minuto está fazendo a vontade de Deus, no minuto seguinte a vontade de Satanás. É meio complicado a mente do homem decaído, né? Então o homem decaído tem que procurar primeiro, antes de começar a fazer, né, se esforçar, gastar energia para fazer algo, temos que procurar qual que é a vontade de Deus. E tem a vontade de Deus específica para cada momento. Existe a vontade de Deus de forma geral, claro, Deus quer fazer o reino do céu, naturalmente, isso é a vontade de Deus. Deus ele quer que a gente viva uma vida boa, também é uma vontade de Deus mais ampla, né? Mas tem vontade de Deus específica para cada caso, até nas coisas menores da providência e da nossa vida, tem vontade e intenção de Deus. Então, às vezes, Deus tem a sua intenção, a sua vontade, né? A nossa ação não deve estar desconectada da vontade de Deus, né? Pelo contrário, temos que procurar acertar exatamente o ponto da vontade de Deus. Isso é uma maneira de dar assistência, né? Então, para poder dar assistência, nós precisamos entender mais sobre Deus. Qual que é a necessidade de Deus? Por exemplo, nós vamos conhecer o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento e o Deus do Completo Testamento e Era do John Irguk. Dependendo da maneira que nós encaramos Deus, nós vamos entender a sua vontade de forma mais profunda ou menos profunda. Se nós conseguimos conectar com Deus de maneira mais profunda, nós poderemos dar a melhor assistência. E isso é que vai produzir o maior crescimento espiritual, é isso que vai atrair Deus para junto de nós. Então esse tipo de coisa é que vai fazer diferença. Se o ser humano conseguir sentir Deus dessa forma mais profunda, aí o ser humano não vai cometer pecado. Aí o conhecimento de Deus faz efeito, aí passa a ser suficiente conhecer sobre Deus. A proposta do princípio divino é mostrar esse Deus que pode realmente produzir mudança real na pessoa, não apenas um Deus conceitual que eu acredito, mas estou fazendo coisa errada do mesmo jeito. Na introdução geral fala, né, que o ser humano, mesmo conhecendo Deus, ele vive cometendo pecado. A razão porque ele conhece um Deus de conceito. Quando o ser humano compreendeu Deus, que Deus é o Pai, não compreender intelectualmente, mas sentir no coração. Quando ele sentir no coração que Deus é Pai, nós somos filhos e que esse Deus está sofrendo e muito mais, aí esse entendimento de Deus vai poder fazer efeito real, né? Então na Bíblia, Hebreus 10:36, por que necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Então precisa paciência até o ponto de encontrar a vontade de Deus. Aquela frase, né? Amolar o machado não é perda de tempo, né? Você pode passar um dia todo amolando o machado para cortar a árvore no final do dia. Você vai dar um golpe só, talvez você já corta. Pelo contrário, se você ficar o dia inteiro batendo o machado cego na árvore, você vai ficar cansado, gastar muita energia, não garante que a árvore vai ser cortada e não vai ter muito efeito, né? Então, primeiro, como está dizendo na Bíblia, é preciso paciência para que descobramos qual que é a vontade de Deus primeiro. Aí depois que descobrir a vontade de Deus, nós podemos então colocar toda a energia para fazer. Porque pode ocorrer o risco, né? Pode correr o risco da gente não identificar primeiro a vontade de Deus, começar a gastar muita energia em algo e depois descobrir que aquilo não era a vontade de Deus. Pode até acontecer que estava indo contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus não significa apenas coisas satânicas. Pode fazer uma coisa boa que não está de acordo com a vontade de Deus também. Por exemplo, depois que Jesus foi batizado por João Batista, todo mundo sabe a história, né? João Batista chegou, batizou Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tudo mais. Qual que era a vontade de Deus para João Batista depois daquele momento? Para os palestrantes, né, do princípio divino. O que Deus queria que João Batista fizesse imediatamente após batizar Jesus? Qual que era a vontade de Deus aqui, né? A vontade de Deus era que João Batista fosse lá resolver os problemas de adultério do rei. Era isso, né? Não era? Certeza? Não era ir lá resolver o problema do adultério do rei? Certeza? Mas ele foi fazer isso, né?
e resolver o problema do adultério do rei é uma coisa ruim? É coisa satânica? Também não é. O que eu quero dizer? Dá para fazer coisa boa contra a vontade de Deus. Essa é uma novidade. Para a gente não é muita novidade, né? Mas é algo do completo testamento. Que dá para você fazer algo correto, bom, e mesmo assim está contra a vontade de Deus. Mesmo assim está atrapalhando Deus. Ninguém imagina e pensa dessa forma, né? Mas o princípio divino mostra que sim, é possível. É possível você fazer coisa errada com boa intenção. Porque João Batista tinha boa intenção. Só que não era uma boa intenção entendendo Deus. Era uma boa intenção mais centralizada na parte humana. E como Jesus falou, Satanás domina a mente do ser humano. É uma realidade triste, mas como eu gosto de falar no seminário, por ser triste não quer dizer que não seja realidade. Ainda continua sendo verdade, né? Mas a mente do ser humano decaído é dominada por Satanás. Não existe mente neutra, né? Ou eu faço a vontade de Deus ou eu estou neutro. Não, se está neutro, Satanás ocupou o lugar já. Então, ou é a vontade de Deus ou é de Satanás. Não existe, eu estou fazendo só a minha vontade. Eu me livrei de Satanás, me livrei de Deus. Não existe. O ser humano tentou tirar Deus do caminho, né? Quando a gente estuda os 400 anos de preparação para a vinda do Messias, fala, né? Começou com na época medieval, a Idade Média, o ser humano tentou se libertar de Deus, porque aquele Deus ele não estava produzindo resultado na sua vida. Então tirou Deus do centro e colocou o ser humano no centro. Mas providencialmente a gente sabe, não é que colocou o ser humano no centro, colocou Satanás no centro. Porque Satanás domina a mente humana, né? Acho que nas palavras da vigília, o presidente comentou algo interessante, né? Que é importante a gente saber disso, né? Satanás ele roubou o Filho de Deus, ele roubou, né, a humanidade. Só que passou tanto tempo e ele acostumou, e ele sente completamente que é o seu filho. É como que ele esqueceu, claro que logicamente ele não esqueceu, mas é como se ele tivesse esquecido que ele roubou o Filho de Deus. Mas ele roubou o Filho de Deus, e agora ele sente completamente que o ser humano é o seu filho. Por isso ele domina a mente do ser humano decaído. Jesus falou em João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Isso quer dizer, a primeira coisa que vem na nossa mente, muitas vezes, eu diria na grande maioria das vezes, pode ser que Satanás é que está meio que influenciando. Então por isso que na Bíblia fala, não só na Bíblia, as palavras dos verdadeiros pais também fala, tem que ter paciência para conseguir fazer a vontade de Deus. Quer dizer, às vezes você tem que esperar um pouco, deixa eu verificar primeiro. Eu quero fazer, surgiu a emoção, surgiu a vontade, surgiu a ideia. Então, dá um tempo primeiro, tem maneiras para poder verificar, entender se é a vontade de Deus ou não, né? Então, por exemplo, fazendo oração. Eu quero fazer tal coisa, deixa eu fazer oração no Choshimon 3 dias, né? Não é 3 dias direto, né? 24 horas por dia, mas deixa eu ir 3 dias lá fazer oração para identificar a vontade de Deus. Pode ser que a resposta venha por inspiração, pode ser que a resposta venha com uma conversação com a figura central, pode vir de várias maneiras, né? Então, é importante paciência para acertar a vontade de Deus. Mas não o ser humano é muito espontâneo, quer fazer de uma vez. Pode fazer, mas ele corre o risco de não estar acertando a vontade de Deus e com isso não estar crescendo espiritualmente, né? Então, quando nós vamos entender a vontade de Deus, é importante saber qual tipo de Deus, é estranho falar isso, né? Mas qual tipo de coração de Deus nós estamos sentindo. Deus é um só, mas ele pode se mostrar de forma diferente. Na época do Antigo Testamento, Deus ele se mostrava como Deus de poder apenas, né? Salmos 147, 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então Deus se mostrou no Antigo Testamento apenas como um Deus poderoso. Deus tem poder? Claro que ele tem poder. Ali ele mostrou só a parte do poder. No Novo Testamento, ele se mostrou como Deus de amor. Poder também, ele fez muitas coisas poderosas, né? Mas ele mostrou algo a mais, mostrou um Deus de amor. E escondeu outra parte. 1 João 4, 16, 19, Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Quer dizer, para você ter contato com Deus, você tem que praticar amor também. Então, a maneira que esse Deus de poder precisa ser servido, e o Deus de amor precisa ser servido, é diferente. Eu estou falando, né, esse Deus é aquele Deus, mas não entenda mal, não estou falando de Deus, né, Deus diferente, tá? É o mesmo Deus, é a forma que ele vai se mostrar naquele momento para a pessoa, né? Então a maneira de servir é diferente. E o Deus na época do completo testamento, como que é? Qual parte de Deus ele escondeu, né? Do povo israelita e escondeu do povo cristão? Qual parte ele deixou para mostrar só na era do completo testamento? Alguém?
ele escondeu a parte do coração. Deus nunca mostrou o coração dele na história antes do completo testamento. Até os verdadeiros pais chegarem com o princípio divino, Deus escondeu completamente o coração. Ele só mostrou poder e mostrou amor. É porque era o que o ser humano conseguia absorver naquele momento, né? Então o verdadeiro pai disse no Chon Song-yeon, na página 700, quando encaixamos os eventos e circunstâncias da história, não podemos fazer outra coisa a não ser sentir o lacrimoso coração de Deus e nos agonizarmos com o sofrimento de Deus. Em nenhum lugar na Bíblia diz que Deus, exceto aquela passagem que fala que Deus sentiu mal no seu coração por causa da queda, né? Nenhum outro lugar fala do sofrimento de Deus. Nenhum outro lugar fala que Deus tem um coração lacrimoso, como o verdadeiro pai colocou aqui, né? Então Deus ele escondeu o coração durante toda a história porque o ser humano não estava no ponto que podia compreender isso. Então, mostrar o amor e mostrar o coração, amor e coração são coisas diferentes. O verdadeiro pai já nos explicou sobre isso, né? O coração e o amor são coisas diferentes. Um exemplo, os pais conseguem mostrar o amor para os filhos sem passar o coração para os filhos. Por exemplo, se o filho é muito pequeno, os pais não vão passar todo o coração que ele está sentindo. Imagina que, falando de uma situação externa, né? Os pais estão com o aluguel vencido, não tem dinheiro para comprar comida, está passando um monte de situação complicada na casa, externamente falando, dando um exemplo externo. Aí o filho de 3, 4, 5 anos de idade. Geralmente os pais conseguem dar amor para esse filho sem passar esse peso que ele está sentindo no coração. Ou será que os pais vão falar, olha meu filho, o aluguel vence amanhã, preciso tanto dinheiro, você não pode fazer alguma coisa aí, vender um carrinho, vender uma bonequinha? Nem faz sentido, né? Então Deus também é dessa forma, ele não passou o coração, passou apenas o amor muitas vezes. Então o cristianismo conhece o amor de Deus. Deus ele deu o amor para os cristãos, para preparar para que em algum momento na história pudesse mostrar o coração também. E na era do completo testamento, né? Então, Deus conseguiu fazer isso, né? Então, esse Deus do princípio divino que nós propomos mostrar para as pessoas, é aquele Deus que o completo testamento está mostrando claramente, né? Repetindo a palavra dos verdadeiros pais. Quando encaixamos os eventos e circunstâncias da história, não podemos fazer outra coisa, a não ser sentir o lacrimoso coração de Deus e nos agonizarmos com o sofrimento de Deus. Então, esse Deus de sofrimento de coração, qual que é a maneira para servir a necessidade deles? Qual que é a maneira para poder dar assistência a esse Deus? Será que se nós apenas começarmos a louvar o seu poder, será que estamos realmente dando assistência para esse coração de Deus? Não, pelo contrário, né? Então, se nós apenas enfatizarmos o seu amor, Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é amoroso, muito obrigado, será que isso vai chegar lá no fundo do coração de Deus? Também não. É melhor do que não fazer, claro, mas esse coração de sofrimento de Deus, com a era do completo testamento, o verdadeiro pai começou a falar, nós temos que libertar Deus do sofrimento. Se a pessoa não compreende o princípio divino, isso parece uma afirmação muito, como assim, né? Como que você pode dizer que você vai libertar Deus? Você sendo tão pequeno e Deus sendo tão grandioso, como que você vai libertar Deus, né? Mas se nós entendemos a porção de responsabilidade humana, aí dá sim para entender na hora que o ser humano tem em suas mãos o poder para libertar Deus do sofrimento. Quando que o ser humano vai libertar Deus do sofrimento? Quando ele sair do sofrimento. Sai do sofrimento, realiza as 3 grandes bênçãos, se torna aperfeiçoado, igual os verdadeiros pais fizeram, aí você pode fazer uma cerimônia de coroação de Deus para libertar Deus do sofrimento. Então, o ser humano tem em suas mãos, né, a maneira de libertar Deus. Para libertar, ele tem que entender mais sobre Deus. Então, quando nós damos testemunho, é muito importante nós levarmos, né, a pessoa a compreender. Nós falamos na introdução geral que o princípio divino é uma nova verdade. Então, essa nova verdade não produz apenas informações novas. A nova verdade, ela produz também sentimentos novos e emoções novos também. A pessoa tem que sentir algo diferente do que ela sentia no Antigo Testamento e do que ela sentia no Novo Testamento. Tem que sentir algo diferente. Somente reforçar o que o ser humano já aprendeu não tem como produzir esse efeito, né? Então, por exemplo, quando a pessoa derrama lágrimas por Deus, a conversão acontece no sentido mais profundo. Externamente falando, né, a pessoa assiste o princípio divino e compreende tudo mais, e até assina a ficha externamente falando, tá? Mas essa não é exatamente a conversão em si. A pessoa não aprofundou ainda até o nível de compreender aquele Deus que o princípio divino quer mostrar, aquele Deus que os verdadeiros pais querem mostrar e que eles já sentiram também. Então, por isso que, como pais espirituais,
no testemunho, nós tentamos levar a pessoa a compreender esses pontos mais profundos do coração de Deus também. Então temos que preparar o ambiente nesse sentido, não apenas de passar informação. Eu vou passar informação que a queda não foi maçã, que Jesus não veio morrer na cruz, que a ressurreição não é literal e que a predestinação de Deus não é absoluta. Passar informação a gente pode passar em pequenas frases, né? O princípio divino tem 16 palestras, escreve 16 frases e já está feita. 10 segundos, a pessoa já sabe tudo que está escrito ali no princípio divino, quer dizer, sabe a conclusão do que está escrito no princípio divino, né? Então, não é apenas passar informação, mas tem que passar essa parte da emoção e do coração também. Por isso que o verdadeiro pai explicou que o princípio divino, que o testemunho tem que ter aquelas porcentagens, 40% ambiente espiritual, 30% parte da palavra e 30% a parte do amor. Juntando essas 3 porcentagens, aí é possível então chegar com o filho espiritual até esse nível, até esse ponto, né? Então quando nós fazemos testemunho, é como se fosse o Êxodo, né? Como que Deus tirou o povo, né, do Egito e levou até Canaã. Quando o povo estava no Egito, ele estava sofrendo escravidão, mas ele não queria sair. Se nós lemos a Bíblia, Números, Êxodos, vai explicar isso, né? Estava na escravidão, estava sofrendo, não era a maneira ideal, estava sob, né, o jugo de Satanás, mas não queria sair de jeito nenhum. Moisés chamou para sair, o povo não queria sair, estava acostumado, não tinha uma visão, não tinha um ideal, não tinha uma maneira para poder pensar, para onde que eu vou fazer o quê? Para todo lado que eu olhava só tinha deserto, quer dizer, só tinha dificuldades, né? Então não tinha como sair. Então depois Deus conseguiu, né, quebrar a barreira, conseguiu converter o povo, né? Converter quer dizer, faça o povo acreditar que precisa se libertar dessa situação de escravidão. Então no mundo secular é a mesma coisa. As pessoas estão sofrendo no domínio de Satanás, porque Satanás domina a mente, domina o coração, domina a linhagem, mas não queremos sair, o ser humano não quer sair desse domínio de Satanás. De alguma forma nós ficamos até meio que confortáveis com isso, a gente olha para todo lado, só vê dificuldade ou não vê nenhuma esperança, vê apenas um deserto, né? Então quando acontece a conversão pelo princípio divino, o reverendo Kim explicou, a conversão é a pessoa se determinar a mudar de vida, quer dizer, eu vou determinar a sair do Egito e procurar alguma coisa, nem sei o que eu vou procurar, mas eu vou procurar alguma coisa, eu vou para o meio do deserto que não tem nada e vou tentar alguma coisa aí. Só que para chegar em Canaã tem um deserto no meio, se fosse pular do Egito para Canaã seria mais fácil, né? Mas tem um deserto no meio que o ser humano tem que passar. E no curso de Moisés, esse curso foi prolongado 3 vezes. Começou com um curso que seria quantos dias para os palestrantes aí do princípio divino? Quantos dias que Deus planejou tirar o povo do Egito e levar a Canaã? 21 dias, né? Para a gente parece muito, né? Mas para aquele tempo, como o pessoal estava acostumado a viajar, isso era uma viagem bem curta. Considera aí como se fosse uma viagem de ônibus de 15 horas. É chata, é cansativa, mas muito aceitável, né? Nada que vai nos matar, né? Mas esse 21 dias depois mudou para quanto? Mudou para 21 meses, prolongou. Quer dizer, a conversão mesmo ali da pessoa mudou, prolongou. Demorou mais, né? Já assistiu todo o conteúdo, mas não aconteceu ainda, não sentiu o coração de Deus ainda. Então tem que prolongar, tem que fazer mais, tem que continuar fazendo mais, né? Depois prolongou para 40 anos. 40 anos. Então, quer dizer, demorou esse processo, porque no deserto tem desafios, mas também tem a guia de Deus. No deserto não tem só desafio, às vezes a gente trata o deserto como só problema, né? Mas o que tinha no deserto, além de problema, dificuldade, bicho que mordia neles, doença, um monte de areia que entrava no olho deles, o que tinha no deserto além disso? No deserto tinha a coluna de nuvem e a coluna de fogo. A coluna de nuvem durante o dia, né, e a coluna de fogo durante a noite. O que era isso? Deus está pegando na mão do povo e levando, guiando, mostrando, olha, você está com dificuldade agora, mas tem uma maneira para fazer. Nem sempre era fácil o ser humano seguir a coluna de nuvem de fogo. Deus mostrava, olha, a coluna está ali. O ser humano queria ir para cá. Não, quer ir para cá. Aí Deus, não, pega na mão, Moisés, fala o povo que tem que ir para cá. Aí fazia, né, cercava de um lado, cercava do outro, e o povo conseguia seguir. Então tinha, além de desafios, dificuldades, porque é necessário para o ser humano conseguir superar a dificuldade para não querer voltar mais para o Egito, porque se o deserto fosse uma coisa muito simples de fazer, é muito fácil retornar. Ele poderia estar lá, surgiu uma situação difícil, vou voltar de novo, assim, né? Mas, então tinha que ter desafio, mas também tinha que ter a guia de Deus. Deus estava mostrando
o seu poder, muitas vezes, né? Deus ajudou o povo a vencer muitas guerras, abriu o Mar Vermelho, mostrou o seu milagre, mostrou muita coisa. Então, o processo de conversão é a mesma coisa, assistindo o princípio divino, se determinando a mudar de vida, mesmo que não entendeu muita coisa no momento, aí começa a pegar na mão e passar o deserto. No deserto vai ter guia de Deus e desafio. Desafio e guia de Deus. Deus vai mostrar o caminho, mas vai ter dificuldade no meio. Ou seja, vai ter esse tipo de processo acontecendo, né? Então, aí depois chega em Canaã. Chega em Canaã é quando a pessoa consegue vencer os desafios. A pessoa realmente começa a sentir Deus, começa a aproveitar, sentir as coisas de forma mais efetiva, né? Então, Canaã é como um local seguro que a pessoa pode crescer espiritualmente. É onde a pessoa compreendeu, falou, não, eu sei que tem um caminho, esse caminho é difícil, mas eu não vejo outro caminho. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, né? Por que você segue, né, esse ideal e por que você não desiste e está dando continuidade? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, que não tem outro ideal. Se aparecer uma religião aqui nova, vizinha nossa aqui, né? E criar um ideal melhor, eu vou pular para lá na hora. Vou falar, presidente Coit, manda um outro pastor para cá que surgiu uma igreja nova que tem um ideal mais elevado. Aí eu vou na hora. Assim, né? Claro, eu estou expressando de uma forma de brincadeira, né? Mas é mais ou menos isso, né? Não tem outro ideal. Talvez eu não percebi o ideal ainda, mas quando você perceber, você vai ver que não existe outro ideal maior. Não existe outro ideal maior que os verdadeiros pais trouxeram. Às vezes a gente não compreende bem, mas que existe, que é o ideal maior, Quando Jesus começou a pregar sobre o ideal do Novo Testamento, né, das boas novas, as pessoas comparando o que Jesus falava com o que já existia, né, existiam templos, existia, né, um fundamento muito grande em Israel, 2000 anos de história, muita coisa já tinha grande ali. Jesus começou a falar umas coisas diferentes, pouquinho, só verbal, nem tinha livro escrito, nada. Começou bem pequeno o ideal, né? Jesus falou que o reino de Deus ele é como se fosse uma semente de mostarda, que ela é pequenininha entre as sementes, mas quando ela brota, ela vira a maior de todas. O cristianismo foi bem assim. Começou a pregar devagarinho, algumas pessoas não quiseram escutar, poucas pessoas escutaram, não eram as pessoas mais versadas na letra, né, naquela época, nem eram as pessoas mais ricas, nem eram as pessoas mais sábias, começou a escutar, começou a entender. Hoje o cristianismo dominou o mundo todo, né? Espiritualmente, Jesus dominou o Império Romano, 400 anos depois. Então, o ideal de Deus começa assim, o completo testamento também. A questão é, será que nós estamos sentindo isso ou às vezes a gente tem que ficar relembrando muitas vezes, né? Às vezes a gente perde meio a confiança também, né? Não, é só informação, ele já tem informação na igreja onde ele vai, mas se o ideal estiver muito forte na nossa mente, a gente não vai perder a esperança e a força para poder conduzir a pessoa até chegar em Canaã, até chegar num lugar seguro onde a pessoa pode crescer espiritualmente, onde a pessoa muda realmente a vida e entende que pelo caminho dos verdadeiros pais ele pode realmente conseguir grande vitória, né? Então Deus, ele sempre se mostra, né, de forma diferente, né? E nós temos que conhecer esses níveis de Deus. Sempre são 3, né? Temos que conhecer Deus, falei agora, né? O poder de Deus, o amor de Deus, mas o coração de Deus também. Sobre a maneira de salvação, nós temos que facilitar ao convidado de testemunho entender essas coisas, para ele poder tomar a sua decisão e conseguir passar pelo deserto da conversão de forma mais fácil, né? Então, na vigília também o presidente Coit falou, né? Qual ponto a pessoa não está entendendo para não querer receber a bênção ainda? Não querer receber a bênção é falta de 2 coisas, ou entendimento lógico do princípio, ou sentimento no coração. Não tem mais coisa, não tem muita coisa fora isso, né? Pode ser um entendimento lógico mesmo, por quê? Mas não é mesmo casamento? Aí tem explicação lógica para explicar. E sentimento no coração, sentir profundamente, porque a verdade ela vem para nós, ela vem pela parte externa e vem pela parte interna também. Por isso que fala em espírito e em verdade, né? Se a gente aprende só pela verdade, vai ficar faltando a parte espiritual. Se for só pela parte espiritual, vai ficar faltando a parte lógica, né? Então, por isso que o princípio divino tenta juntar os dois, né? Em espírito e verdade. Então, a salvação não ocorre só pela fé, não ocorre só pelo amor, a salvação ocorre pela linhagem. Então, por mais que a pessoa praticou fé, praticou amor, se não tem a linhagem, Satanás pode dominar essa pessoa e puxar para o seu lado, né? Também a justificação, o crescimento espiritual acontece, como nós já falamos, né? Não só pela ação, não só pela fé, mas tem que dar assistência. Então, o princípio divino que nós ensinamos e conduzimos, né, é para que os nossos filhos espirituais compreendam tudo isso, né? Olha, nós já estamos vivendo, tentando praticar
a conhecer, né, e servir a Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas existe o coração de Deus do Completo Testamento também. Então, quando o filho espiritual conseguir sentir o coração de Deus pelo menos um momento e derramar lágrima, naquele momento a conversão aconteceu de forma profunda. Naquele momento não é somente lógica, né? A parte externa pode ser, assinou uma ficha. Quando assina a ficha, na verdade, tem condição espiritual para que Deus cuide daquela pessoa espiritualmente, né? É uma conversão, a parte espiritual, mas sentido profundamente no coração é quando a pessoa consegue derramar lágrimas por Deus, sentindo o coração de Deus. E para sentir o coração de Deus, temos que mostrar Deus. Então, se nós mostramos Deus só de poder e amor, não tem como derramar lágrima por isso. Até pode, né? Na verdade, dá para derramar lágrima de gratidão por sentir o amor de Deus. É um começo muito bom, né? Mas derramar lágrima sentindo o coração de Deus de sofrimento é uma lágrima mais profunda, né? Então, no princípio divino fala que o Senhor do segundo advento não vai fazer a sua providência por meio de sinais e milagres, porque isso é mais externo, mas ele vai fazer por meio do amor e da palavra. Porque se o ser humano apenas vem por milagres e poderes, quando ele estiver satisfeito, né, a sua necessidade, ele não vai precisar mais. Por exemplo, se a pessoa procura, né, a igreja, a religião, um ensinamento apenas para receber, por exemplo, uma cura, é como se estivesse considerando a igreja como um hospital, na verdade, se a pessoa pensa assim, né? Aí a pessoa vai lá, conseguiu a cura, eu não preciso ficar mais no hospital, vou ficar para quê? Né? Foi no hospital, curou, só sair do hospital, simples, né? Para poder receber benefícios e milagres também, a mesma coisa, né? Eu vou lá, recebi o meu milagre que eu precisava e já consegui, agora obrigado, tá bom assim, né? A pessoa encostava a mão nas vestes de Jesus, se curava, tchau, vai com Deus, eu vou para o meu lado, né? Fazer minha vida, né? Então, o Senhor do segundo advento, como está escrito no princípio divino, não fará providência por esse meio mais externo, por poderes e milagres, porque não é a maneira mais efetiva. A maneira mais efetiva é amor e palavra. Dar a palavra de Deus profundamente, faz a pessoa sentir o amor de Deus profundamente e faz a pessoa sentir o coração de Deus profundamente. Isso prende a pessoa, né? Prende no sentido assim, conecta a pessoa com Deus. Não é prender a pessoa dentro de uma igreja, e conecta a pessoa com Deus, porque na verdade nem precisa existir igreja, né? O ideal dos verdadeiros pais não existe igreja, né? Igreja é só para trazer o homem até Deus. Trazendo o homem até Deus, toda a igreja todas as religiões podem desaparecer, né? Então, diria que nós somos a única igreja que está tentando acabar consigo própria, né? Ou seja, nós temos que realizar o reino do céu para acabar a igreja da unificação, para acabar a associação das famílias, em algum momento tem que acabar. Se nós acharmos que a associação da família vai estar daqui 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos, a associação da família vai estar existindo ainda, dominando o mundo, é visão diferente dos verdadeiros pais. Não existirá mais, né, a associação das famílias, a igreja da unificação, nada. Tem que existir só o reino do céu. Então é uma visão muito mais elevada e mais ampla, né? Então nós temos que tentar dessa forma, levar o convidado a sentir o coração de Deus através do princípio divino também, não apenas a parte lógica do conteúdo, né? Então nós devemos fazer testemunho, né? Eu criei um vídeo agora, eu compartilhei no grupo, é algo muito simplificado, de 3 minutinhos e meio, para poder facilitar o testemunho também, que nós temos que acelerar a coisa, né? A verdadeira mãe falou uma vez no informativo semanal, primeiro você apresenta os verdadeiros pais, depois você mostra o princípio divino. Eu achei interessante, porque você mostra o princípio divino primeiro, para poder abrir o caminho, preparar o ambiente, depois você mostra os verdadeiros pais. Mas já chegamos na situação que é possível mostrar os verdadeiros pais primeiro. A pessoa já entende ali o ideal dos verdadeiros pais, depois você fala, então, para compreender melhor sobre isso, tem um estudo para você fazer. A pessoa já, é como se você mostrasse Canaã primeiro. Se Moisés conseguisse pegar o povo, levar lá em Canaã para mostrar e depois voltar para o Egito, era mais fácil ganhar confiança para sair do Egito. Então, nesse momento é possível teletransportar as pessoas até Canaã, mostrar o ideal dos verdadeiros pais, mostrar o ideal da bênção e depois trazer a pessoa de volta. Então, agora na situação atual, vamos caminhar até lá. E esse caminhar até lá, por exemplo, estudar os vídeos ou fazer as palestras presenciais e etc, né? E assim a pessoa vai então, já está com o ideal em mente. Eu sei onde eu vou chegar e eu vou estudar para compreender melhor sobre isso. Só complementando mais um ponto daquele assunto que eu falei antes, né? Nós não buscamos milagres e sinais, mas os milagres e sinais acontecem como efeitos colaterais, né? Colaterais bons, né? Por exemplo, na vigília, quem estava na penúltima vigília viu um monte de testemunho que falou de milagres, de cura de câncer, de não sei o quê. Então, acontece, não é que não acontece. Na verdade, eu diria que tem até mais. É que a gente não mostra, não é o carro-chefe. Ou seja, não precisa ser, vamos atrair a pessoa por milagres e sinais.
se for dessa maneira, não vai ser muito efetivo, né? Então, não é que não acontece, né? Acontece, na verdade. Só que acontece de forma natural, de forma até automática, né? Curas e milagres e sinais e bênçãos de Deus e muitas coisas maravilhosas acontecem, mas não é o foco. Não é que a gente está achando que vai realizar o reino dos céus por isso, assim, né? Então, esse vídeo, eu acho que eu vou passar ele aqui só colocando o microfone aqui, porque todo mundo já viu no grupo, só para a gente ver um pouquinho, para a gente poder... O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Uma forma de fazer testemunho agora, né? Ache uma pessoa, um casal, de preferência casal, né, que você conheça ou que não conheça, mostra o vídeo primeiro, você começa de trás para frente, mostra o vídeo já vai falar de bênção, né, que é o último assunto a ser falado. Dependendo de como a pessoa reagir, você pergunta o que você acha desse assunto de bênção e tal, a pessoa vai dar uma reação, né? Aí fala sobre a bênção e depois convida para fazer o estudo. E nunca esquecer de deixar o panfletinho, né? Tem um panfleto aí atrás, depois quem quiser levar, né, pode levar também, para poder fazer o testemunho. Deixa o panfleto com o seu contato, né? Eu vou pôr o vídeo tocando aqui, eu vou só encostar o microfone aqui, pode ser que não saia muito bem o áudio, mas depois pode ver esse mesmo vídeo no grupo, tá bom? Só vou pôr aqui só para mostrar. O pessoal que está no Zoom talvez não vai ouvir, mas eu vou mandar no grupo depois, aí pode vir depois, tá bom?
Ok? Então, esse vídeo, acho que todo mundo já viu, a maioria, se não viu, está no grupo ainda, tá? E a ideia é apresentar primeiro, né? Vamos apresentar primeiro o ideal, apesar de que é de forma simplificada, mas tem a parte que você vai falar com a pessoa, conversar. Então, no momento ali, dependendo da abertura que a pessoa der, você fala mais coisa, você conversa, você explica, você fala do casamento, fala do ideal. Um ponto importante que coloquei no vídeo aí, que nós falamos de família ideal, mas a nossa família não está ideal ainda. Então você fala, mas então não vou ter confiança para falar de família ideal. Pode ter confiança para falar de família ideal, porque a família ideal que nós estamos falando nesse período de transição, não é aquela família que já chegou à completa perfeição, senão não tem nenhuma família dessa forma, então não tem como falar, né? Mas a família ideal é que tem princípios, tem um ideal, né? O próprio nome diz um ideal para buscar, e usa todos os desafios que aparecem para se fortalecer e continuar, ou seja, tem um norte para poder seguir. Porque nós imaginamos, né, as pessoas estão felizes, na verdade tem um norte para seguir, se for conversar não tem, se você for falar, conversar com a pessoa profundamente e abrir o coração, você percebe que não tem. A pessoa está necessitando de ajuda, pode ser que externamente parece que tem, né? Ah, vai para a igreja todo dia, está muito feliz, a vida financeira está prosperando, é muito bonito, né? Esposa e esposa, muita aparência bonita, muitos filhos bonitos, mas se você conversa profundamente, não tem, está precisando dessa parte de um ideal para seguir. Então a gente pode falar com convicção, a nossa mente original e Deus, verdadeiros pais, quer que a gente fale com convicção do ideal de Deus. Ah, mas eu não estou vivendo ainda, você vai viver depois, você vai seguir, vai chegar lá, mas fala do ideal de Deus. Então, ou seja, tem aquele processo de transição que eu expliquei no sermão passado, que é um processo conturbado, ali vai ter muita coisa acontecendo, mas a gente não pode perder o ideal, tem que ir até o ponto de mostrar. Então, vamos falar com convicção, quanto mais nós sentimos isso, né, quanto mais nós fazemos ação da RCB com as palavras de Deus, mais nós podemos sentir confiança de transmitir esse ideal. Sempre estou comentando, né, durante a semana estou experimentando dar palestra, conversar com os convidados que estão vindo aqui, estou dando algumas palestras de forma presencial, e a gente percebe a mesma coisa, não importa, a pessoa é muito inteligente, ou até tem uma visão de vida muito boa, essa pessoa muito de consciência, que você pensa, nossa, essa pessoa está muito pronta, né? Mas quando você vai ver o ideal, realmente não tem porque não foi mostrado, o ideal não foi mostrado ainda. O ideal que tem não é um ideal sólido, né, que os verdadeiros pais apresentaram. Então a gente apresenta o ideal com convicção. Se você não tem convicção, inventa a convicção e fala do ideal a si mesmo. Passe a convicção externa, pelo menos, se você não está sentindo. Não se preocupa que você não está sendo falso, você está tentando ser verdadeiro, porque falso todo ser humano já é, por definição. Então, passa o ideal de Deus, mesmo que você não está sentindo, e fala do ideal de Deus. Então, assim, transmita, porque tem uma lógica, né? Se você fala muitas vezes de uma coisa, você se fica mais forte para praticar aquilo. Se você quer ficar forte em um determinado assunto, começa a falar daquilo toda hora. Mesmo que no momento você está falando de boca para fora, está falando e não está sentindo nada. Aí, mas continua falando. Em algum momento a pessoa vai perceber, você não está sentindo isso na verdade, mas você continua falando a si mesmo, é o seu deserto, né, é o seu desafio. Fala do mesmo jeito, fala de novo, e dá dica e não sei o quê. Aí você vai sentindo uma força crescer e você começa a ficar forte naquele assunto que você quer. Então, um segredo, né, que uma figura central me falou, quando eu tinha 19 anos, né, quer ficar forte no assunto, fala daquilo dia e noite. Ah, mas eu não estou praticando, fala a si mesmo. Na época era a restauração material que a gente fazia, né? Aí começava a falar, levava a equipe para a restauração material e falava. E eu senti sim, na verdade a gente vai ficando mais forte naquele determinado assunto, né? Então, começa a falar do ideal de Deus toda hora para você ver. Você vai começar a sentir aquilo com mais confiança, com mais força. No início pode ser que não sinta, mas continue falando, continue quebrando barreira. É igual fazer oração, né? Não está sentindo oração com convicção, continua fazendo. Faz 1 hora, 2 horas, 3 horas, 12 horas, 10 horas para você ver se a convicção não vem. Em algum momento ela vem. Então, vamos fazer dessa forma, apresentar o vídeo, falar com convicção da pessoa, tem a bênção tem tal significado, principalmente casal que já é casado, né? Vai ser mais fácil, o processo é mais rápido, né? E não importa se a pessoa compreendeu muito ou não, tem muitas pessoas de consciência, pessoas cristãs que estão querendo sim, ter uma força, né, para poder manter a família unida, sabe, né, do ideal de família como que deve ser, mas às vezes está precisando uma forcinha a mais. E essa forcinha, com certeza, o princípio divino pode dar, e os verdadeiros pais podem dar também. Então vamos falar dessa maneira, tá bom? Sair, mostrar o vídeo,
convidar para o estudo. Aí se a pessoa falar, sim, eu quero, tá bom, eu acho uma coisa boa. Então, nós queremos oferecer um estudo para você. Aí pode estudar na casa da pessoa, pode trazer a pessoa até a igreja, pode estudar na sua casa, pode estudar no meio da praça, onde você quiser, né? Apresenta o estudo para a pessoa de alguma maneira e deixa Deus conduzir. Aí saiu do Egito, pulou no deserto, pronto, aí deixa que Deus trabalhe. No deserto você não está vendo nada, você não está vendo, olha, Canaã está ali, olha a placa, olha, sentido Canaã. Não tem, é só um deserto que não tem mais, você só sabe onde está o Egito, né? Se quiser voltar para trás, mas depois que passou o Mar Vermelho, nem tem como voltar mais, já não tem mais como retornar, você vai morrer afogado, né? Então, a pessoa determinou assistir o vídeo, saiu do deserto. Faraó, será que vai vir atrás? Vai, não vai? Faraó veio atrás do povo, né? O mundo secular não vai deixar quieto. Por quê? Porque existe 6.000 anos bíblicos, porque cientificamente são milhões, né? Mas 6.000 anos bíblicos que Satanás está dominando, amando, realmente amando com amor verdadeiro, né? Mas verdadeiro do lado de Satanás, né? Amando assim com muito coração os seus filhos. Ele esqueceu que ele roubou o Filho de Deus, então ele já se apegou, ele tem amor pelos filhos. Ele não vai soltar fácil. Se alguém sai do Egito, pula no deserto, começa a estudar o material, o faraó vem atrás, Satanás vem atrás, vem perseguição, vem distração, vem um monte de coisa. Se não vem direto na mente da pessoa, vem de maneiras externas, familiares, ou parente, vizinho, ou qualquer coisa, né? Nós demos a revelação para uma pessoa aqui, né? Esses dias, aí ela comentou assim, nossa, eu comecei a ver muitas passagens bíblicas falando de anticristo. Eu falei, sério? É isso mesmo. É desse jeito mesmo. Por quê? Jesus, ele alertou sobre isso, né? Vai ter esse momento de tribulações. Mas ele falou isso positivo, ele falou assim, eu sei, entendi, na verdade ele aceitou bem, né? Ele falou, mas por que será que as passagens estavam lá na Bíblia, elas nunca saíram de lá, mas começou a saltar aos meus olhos toda hora. Ele falou, eu sei o que está acontecendo, né? O faraó está vindo atrás, né? O faraó vai vir, não vai deixar os seus escravos, né, de 430 anos, no caso de faraó, né? No caso de Satanás, os seus filhos amados, não vai deixar os seus filhos amados ir para outro pai. Então, para Satanás, Deus agora é o ladrão, né, que está roubando os seus filhos, na verdade. Então, não vai deixar. Ele se apega com amor mesmo, só que não é aquele amor original. Eu até usei a expressão amor verdadeiro, não é correto usar a expressão amor verdadeiro, né? Mas é aquele amor profundo que ele sente para os filhos, não vai soltar. Então, nós começamos a luta sabendo isso. Então, é natural que a gente sabe que vai ter desafio, que o negócio não vai ser muito fluido. Um líder falou, olha, quando eu estava na outra religião, eu trazia 10 filhos espirituais todo mês. Todo mês, 10 pessoas novas, né? Quando eu entrei na igreja da unificação, 1 ano e meio para uma pessoa. Quer dizer, já deu uma diferença, né? 1 ano e meio também não é muito longo, né? Se cada 1 ano e meio tem quantos anos você está aqui? Você teria muita gente já, né? Então, nós entendemos que a luta ela é grande, ela não é pequena, tá? Nós sabemos claramente, mas nós somos os soldados celestiais que não vai desistir, a gente vai até o final. Se a gente desistir, quem vai fazer, né? Não tem como Deus vir aqui e fazer sozinho. Se dependesse de Deus, era fácil. Ele vem aqui, faz todo mundo rápido, tira o oxigênio do mundo, o pessoal se unifica, todo mundo rápido, né? Mas não depende do poder de Deus, né? Tem os panfletos, como eu já falei, para a gente poder usar, né? Agora, indo, né, para uma parte final, eu preparei 2 assuntos para o sermão de hoje, né? Essa parte da assistência e também como obter a ajuda do mundo espiritual, porque é importante, né? O mundo espiritual está junto, ele está dominando, né, nossos pensamentos, influenciando nossos pensamentos, emoções, então é importante a gente conectar com o mundo espiritual também. A gente não vai conseguir fazer sozinho, né? Tem que ter o poder do mundo espiritual, tem que ter o poder do Chon Shiwon, né? Então, nós sabemos pelo princípio divino que quando nós fazemos ação recíproca, base recíproca com um homem espiritual mais forte, né, como que o bom mundo espiritual pode nos ajudar? Nós atraímos a força espiritual dele. Mas para isso nós temos que fazer atividades espirituais, como oração, jejum, estudar a palavra. Ou seja, levando uma vida secular normal não vai atrair o apoio do mundo espiritual. Tem que fazer algo espiritual. O princípio divino chama de atividades espirituais. Mais oração, mais leitura. Na verdade, aqui eu estou falando só das condições tipo fundamento de fé. Tem as condições tipo fundamento de substância, que eu não vou entrar agora, que dá assunto para 3 horas, né? Mas esse tipo de fundamento de fé já é uma maneira, fazer condições muito mais. Então, o poder do mundo espiritual vem. Aí a pessoa que está na Terra vai receber muito poder. No princípio divino fala, né? Ele vai receber o poder de curar, de dar revelação, de fazer profecia, de experimentar o mundo espiritual. Essa pessoa vai inspirar espiritualmente as outras pessoas, derramar fogo espiritual, vai ser tocado pelo Espírito Santo e ajudar a fazer muitas maravilhas. No mundo espiritual está escrito assim, né? Quer dizer, no mundo espiritual não. No princípio divino está escrito dessa maneira. Se atrairmos a força de homens espirituais, né, mais fortes do que nós, né, espíritos absolutamente bons, nós vamos ter todo esse tipo de potencial e capacidade.
Quando o pastor estende a mão e ora na pessoa e cura a pessoa, aquilo está acontecendo na verdade. Claro, tem gente que finge, tem, mas não é a maioria. A maioria está fazendo seriamente, curando doenças com oração. Por quê? Porque existe um princípio para isso acontecer. Não é uma coisa que aquela pessoa por acaso tem um poder especial. Não, todo ser humano tem o potencial para fazer. Alguns conseguiram canalizar a força no mundo espiritual, alguns não. Alguns conseguiu mais, alguns conseguiu menos. Então, para poder canalizar o mundo espiritual para dar testemunho, não precisa ser aquele nível de curar alguém. Tá bem, se você consegue curar também não tem problema, né? Ótimo se você pode ajudar alguém dessa maneira, mas não precisa nesse nível tão maravilhoso e poderoso, né? Apenas receber o poder do mundo espiritual para você se sentir inspirado e determinado e confiante, para o testemunho já está de bom tamanho, na verdade, né? Então, através de tais atividades, os homens espirituais cooperam com os homens físicos para realizar a vontade de Deus. Então, temos que fazer atividades espirituais, sala Chonchiwon, tudo mais, né? Então, tem algumas palavras dos verdadeiros pais que eu quero compartilhar, como obter ajuda do mundo espiritual, baseado no discurso de 27 de novembro de 1978, né? Que atitude precisamos nutrir a fim de mover o mundo espiritual? Precisamos mudar nosso conceito. Nossa atitude é o ambiente que deve ser preparado e a fim de receber auxílio espiritual. Devemos utilizar palavras santas e fazer de nós mesmos canais para receber o poder espiritual. De fato, o mundo espiritual quer fazer parte de tudo o que temos e fazemos. Eles querem estar envolvidos nessa grande extensão. O mundo espiritual já quer nos ajudar, ele só não achou uma brecha ainda. Então está nas nossas mãos abrir esse caminho, né? E o princípio divino mostra, faz atividades espirituais, ora mais, estuda mais Chonson, mais condição. Não estou colocando a parte do fundamento de substância ainda, né? Mas no futuro a gente fala, mas já é um começo, né? Abre a porta para que o mundo espiritual possa vir. Deve utilizar palavras santas, ou seja, controlar nossa palavra, passa por controlar nossa natureza decaída, aquele sermão que a gente falou naquela vez, né? Tudo isso faz parte, tornando uma pessoa santa, o mundo espiritual vai ficar livre para usar e nos usar, né? Quando o verdadeiro pai estava dentro da prisão de Hunan, o mundo espiritual testemunhava para ele, né? Os prisioneiros sonhavam que ele era o Messias, e na hora do café tocava no ombro dele assim, porque não pode conversar lá dentro, né? Então, eu sonhei que você é o Messias, é verdade? Ele falou, sim, é verdade. Ah, tá bom. Você é discípulo, assim. Dessa forma, né? Claro que era um negócio muito mais profundo, né? Não é assim de forma superficial, como eu falei, mas assim, bem profundo, mas tinha esse tipo de coisa. Sonhava que era o Messias, porque o verdadeiro pai nem podia testemunhar. Então, você é o Messias mesmo? O mundo espiritual falou que é. Ah, sim, sou. Pode seguir, assim, né? E lá ele ganhou 20 discípulos na prisão, sem falar uma palavra, sem abrir a boca para testemunhar, né? Então, pessoas santas, o mundo espiritual quer testemunhar. O mundo espiritual entregou o Império Romano nas mãos de Jesus. Então, pessoas santas, o mundo espiritual quer ajudar. Então, nós temos uma das maneiras para mobilizar o mundo espiritual é nos tornarmos pessoas santas, né? Por isso, qualquer coisa que possamos olhar, devemos procurar por sua nobreza e tratá-la como se fosse a propriedade direta da realeza. Então, tudo se torna como uma antiguidade valiosa, um tesouro dado por Deus. Cada objeto está esperando por seu toque, esperando sentir a vibração de Deus através de você. Considere todas as coisas como santas, porque um lenço que pertenceu a um homem santo se torna tão valioso por causa da vibração do homem santo. Assim, você também deve dar para todas as coisas um valor santo. Quando tocar alguma coisa, sinta que você está dando glória a ela. Está falando até das coisas materiais mesmo, né? O mesmo se aplica para as pessoas com as quais encontramos e vivemos. Quando vê outra pessoa... Resolveu? Ok, então, o mesmo se aplica para as pessoas com as quais nós encontramos e vivemos. Quando vê outra pessoa, quanto você cuida dele ou dela? Como você sente com relação a essa pessoa? Você deve realmente amar cada pessoa que encontrar, porque ele ou ela é o templo de Deus. Ou seja, tratar as pessoas como santas, as coisas como santas, né? Temos dois aspectos, mente e corpo. Nossa mente verdadeira quer tocar nosso corpo com o coração e dar amor para ele. Devemos pensar sobre nossa mente como a mente de Deus, porque ela é amada por Deus e é onde ele reside. Olhe cada homem ou mulher como uma pessoa santa. Considere o corpo de cada pessoa como sagrado e a mente dela como santificada.
Se viver assim, você em breve ouvirá uma pequena voz dentro de você, aquela confiança, né, que vai surgir, né? O som da sua mente. Onde quer que você vá, nenhum mal ou escuridão pode permanecer. Apenas bons espíritos podem tocá-lo se você criar essa atmosfera. Se você se coloca nessa posição, então o mundo espiritual derramará sobre você suas abundantes bênçãos e poder. Você deve atrair este poder do mundo espiritual e então soldá-lo em você mesmo. Faça dele uma unidade com o seu corpo, para que até mesmo seus braços e pernas se sintam especiais. Quando você está na cama, mesmo sendo um saco de dormir, seu ambiente se tornará como o palácio de um rei. Seu corpo repousará como uma cama de um rei. Você deve se denominar como o local de moradia de Deus. Então todos os bons espíritos irão tocar você. Quando for para a cama, deite-se com uma mente linda, remova toda a feiura dela. De manhã, quando você acordar, venha diante do profundo âmago de Deus. Então, quando sair para trabalhar, você estará saindo a partir do trono de Deus. Quer dizer, com confiança, né? O mundo espiritual está sempre ao seu redor, ouvindo e atento. Esteja sempre ciente que ele está ao seu alcance. Se você se mantém pensando dessa forma, então será capaz de controlar as suas circunstâncias. Uma vez estava fazendo restauração material, ano 2002, e escutando esse tipo de conteúdo sempre, né, dominar o mundo espiritual, tal. E de repente veio essa certa confiança, né, depois que a gente vai fazendo muita tentativa, chega um momento que a gente quebra uma barreira e a confiança aparece, né? Às vezes no início parece demorado, né, mas depois ela flui, né? Aí comecei a pensar, olha, como fala, passando de casa em casa, né, chamando as pessoas, tal, oferecendo material, e eu comecei a sentir muito forte, se eu conversar com o mundo espiritual das pessoas antes, esse mundo espiritual muda a realidade dela. Então, assim, de uma forma bem natural, pelo menos naquele dia foi bem natural, né? Chamava, e naqueles segundos que a pessoa demorava para responder, ou até para vir, né? Começava a falar, olha, antepassado da pessoa, mundo espiritual, vocês sabem a razão porque eu estou aqui, então não é venda comum, né? Então vocês devem trazer a pessoa, ela deve vir com bastante, né, abertura espiritual, com felicidade, e deve adquirir o material, porque adquirir o material é um símbolo do Messias que ela colocou dentro da sua casa, assim, né? Mais ou menos pensando assim. E aquele dia realmente transformou muito, né? O que vinha de pessoa sorrindo, vinha pessoa dizendo que, sabe, que sentiu bem, ela só comprou o material. Eu nem tive uma conversação com ela, nem falei nada de Deus, mas que sentiu muito bem depois de ter conversado aqueles segundos ali. Aí o mundo espiritual realmente conseguiu, eu consegui perceber que realmente funciona assim, né? Que bom se a gente conseguisse todo dia estar desse jeito, todo dia, toda circunstância, todo mundo que você vai conversar, está mobilizando o mundo espiritual dessa forma, né? Não é assim ainda, mas o ser humano tem esse potencial, tem que experimentar pelo menos uma vez assim, e aí a gente vai acreditar que é real e tentar buscar mais vezes, né? Faça de si mesmo um diapasão, ressoando e vibrando em sintonia com a frequência de Deus, ressoe com o altruísmo de Deus. Se você participa dessa ressonância com Deus, então quando você vê alguém, será automaticamente capaz de sentir que tipo de pessoa ela é. Às vezes você será capaz de ver seu próprio ser espiritual com seus próprios olhos. Treine-se e discipline-se para desenvolver esta capacidade. Se você vive dessa forma, sempre será capaz de agir da forma correta, quando surge alguma emergência. Você está em competição com o mundo espiritual, por isso deve estar determinado a superá-lo. A posição de um verdadeiro homem ou verdadeira mulher é de controlar o mundo espiritual, e não o inverso. Com oração proveniente do profundo de sua mente, você pode mover uma pessoa de fora para dentro. Torne-se um imã, um mobilizador do espírito das pessoas. Torne-se um imã espiritual, atraindo as pessoas com amor. Mantenha essa condição ou atitude, então sua oração se tornará uma realidade. Ore com todo o seu coração, focando a sua mente e a alma no objeto de sua oração. Do contrário, sua mente se tornará inquieta e impaciente. Na vida de oração, você deve criar um momento para orar. Fique sentado, mesmo se isso levar 8 horas, e ore. Esse tempo nunca será um tempo desperdiçado. Então você pode sair e trabalhar 8 horas para Deus. Portanto, esteja em oração agora. Então saia, você junto com Deus. Se você tem que escrever um sermão, por exemplo, o mundo espiritual auxiliará você a prepará-lo. Se você sair, o mundo espiritual conduzirá você. Você descobrirá o sentido de transcendência. Você se tornará altruísta, sentindo o poder de sua mente e seu corpo se atraindo em harmonia. Por isso, a palavra-chave para esse tipo de vida é respeito. Respeite todas as pessoas, todas as coisas, né, como coisas santas. Respeite todos os homens como homens santos. Respeite-se como uma pessoa santa. Respeite sua mente como santa. Respeite o seu corpo como
um corpo santo. Dedique profundo respeito a todas as pessoas, não importa que tipo de pessoa possa ser. Como um filho, seja respeitoso como uma pessoa mais velha. Pense sobre suas palavras 3 vezes antes de proferi-la e sempre tenha uma atitude humilde. Sempre compartilhe com os outros a melhor coisa que você tem. Esvazie seu bolso para dar, então você merecerá o melhor resultado. Se não faz o bem para seu colega, você não terá sono. Se você faz o bem, então sua mente repousará em paz. Desembale os elementos sujos dentro de você e os limpe. Abra a bagagem de sua mente e olhe o que você encontrará lá. Não abrigue sentimentos egoístas. Se arrependa publicamente por qualquer sentimento egoísta que você possa ter ostentado. Pratique a virtude da mansidão. Se você se esforça para desenvolver essas atitudes, então o mundo espiritual deve descer para auxiliá-lo. O mundo espiritual está utilizando muitos canais pelos quais pode descer e participar da providência de Deus. Eles escolherão primeiro o melhor para utilizá-lo. Quer dizer, quanto mais nós nos prepararmos, mais nós vamos atrair o apoio do mundo espiritual ativamente. O verdadeiro pai falou isso na década de 70 já, né? Olha, tem que ser um imã de Deus. A verdadeira mãe está falando agora, tem que ser como um imã de Deus. Teve um informativo semanal, a verdadeira mãe falou, né, sobre o efeito, né, de conduzir o mundo espiritual, da oração na sala de Chonchuon, e ela falou assim, né, eu farei isso e vocês também devem orar dessa maneira. Pai, mostre o poder de Deus, trabalhe através de nós. Ela estava dando uma ênfase que o verdadeiro Pai está nos esperando na sala de Chonchuon. Nós temos que ir lá, conversar com o verdadeiro Pai e dizer, como a verdadeira mãe disse, ela pediu para fazer, né? Então, mostre o poder de Deus através de nós. Isso vai aparecer através de resultados, vai aparecer através de muitas coisas, né? Então, com essas palavras da verdadeira mãe, eu quero finalizar as palavras de hoje. Muito obrigado a todos, eu vou fazer oração para finalizar. Nossos amados Pais Celestiais, amados verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, finalizando, Pais Celestiais, esse sermão dominical de hoje, onde compartilhamos as vossas palavras, centralizado na vida de assistência, também como podemos conhecer melhor sobre Deus, para que o conhecimento de Deus faça realmente efeito na nossa vida como membros, seguidores dos verdadeiros pais, e também na vida, Pais Celestiais, que as pessoas estão, na vida que estamos fazendo testemunho para nossos convidados, então na vida deles também, o poder e o amor dos Pais Celestiais, verdadeiros pais, deve estar presente em todo momento, e assim realmente sentir profundamente a conversão, Pais Celestiais, tanto a nossa própria conversão, quanto a conversão dos nossos convidados, filhos espirituais, vai acontecer no melhor sentido, apenas quando nós sentimos o coração de Deus e derramarmos a lágrima que os verdadeiros pais derramaram ao encontrar aquele Deus, que é um Deus que está escondendo o seu coração de sofrimento durante milhares de anos na história, e agora na época dos verdadeiros pais, pode nos mostrar esse coração, porque nós somos pessoas, Pais Celestiais, que têm certa maturidade para compreender o coração dos Pais Celestiais e fazer o nosso melhor esforço para poder aliviá-lo a cada dia, na nossa vida, também trazendo cada vez mais uma pessoa para conhecer os verdadeiros pais. Quando trazemos, Pais Celestiais, as pessoas para o princípio divino, para a associação das famílias, para a igreja da unificação, para a bênção, não estamos trazendo para a nossa finalidade pessoal, mas estamos trazendo primeiramente para que mais um filho seja tirado das mãos de Satanás e trazido para a mão de Deus. Sabemos que Satanás roubou os filhos de Deus, mas ele esqueceu disso, por isso ele tem muito apego aos filhos. Por isso o testemunho se torna desafiante, assim como no Êxodo, temos que tirar do Egito, passar juntos, segurando a mão pelo deserto e até chegar nas terras de Canaã e depois desenvolver, crescer espiritualmente a ponto de sentir o coração dos Pais Celestiais, dos verdadeiros pais, sentir que a bênção é uma necessidade. Então queremos, Pais Celestiais, através de atrair o poder e a força do mundo espiritual, como o verdadeiro Pai nos ensinou, considerando a nós mesmos como pessoas santas, as pessoas ao nosso redor como pessoas santas, todas as coisas como coisas santas, e falando sempre palavras santas com humildade, Pais Celestiais, nós podemos então atrair o poder do mundo espiritual, juntamente na sala de Chonchuon, como a verdadeira mãe disse, nós temos que buscar o verdadeiro Pai lá e pedir que Ele nos apoie, mostrando o poder de Deus através de nós. O
O verdadeiro Pai já mostrou para nós como pode mostrar o poder de Deus para o mundo, através de subjugar natural, Pai Celestiais, todos os inimigos, subjugar natural, Gorbachev, Kim Il-sung, subjugar natural e receber a redenção do próprio Lúcifer. Então queremos, Pai Celestiais, seguindo os verdadeiros pais, conectando com o mundo espiritual e assim estar trazendo os filhos espirituais para vós, para levá-los para a bênção e assim conseguimos dar mais um passo no nosso crescimento espiritual, conseguimos, Pai Celestiais, dar mais um passo rumo à vossa providência. Queremos, Pai Celestiais, pedir a vós que possa estar abençoando, protegendo e cuidando da vida de cada um dos vossos preciosos e amados filhos e filhas que se encontram nesse momento presencial e também acompanhando via internet. Que o Senhor possa encher o coração de cada um deles de esperança, de amor, de respostas e de consolo, se for necessário, para levar essa semana centralizada em vós e assim, Pai Celestiais, possamos entender que nesse tempo que nós estamos vivendo, junto com os verdadeiros pais, esse tempo nós estamos participando da transição para o reino do céu. Sabemos que nós somos os soldados celestiais que estamos na linha de frente para lutar. Então nos dê força espiritual, nos dê, Pai Celestial, confiança espiritual, para que possamos estar assim, dedicando essa semana que está começando, para a vitória como indivíduo, como família e também como vitória na providência. Por favor, Pai Celestiais, aceite, se for de acordo com a vossa vontade, esse sermão de hoje como uma oferta para a honra e glória dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Queremos agradecer por tudo, sinceramente, e reunindo todo o coração dos irmãos e irmãs de todo o Distrito 5, ofertar e relatar essa oração. Em nome de Ronilson Pascoalato Azevedo, uma família abençoada central. Aju. Ok, muito obrigado.